Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 21 de maio, nós vamos meditar de Jó, capítulo 21 ao capítulo 24. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 21, nós vamos ver já o 7º discurso de Jó em resposta à mensagem do seu amigo Zofar. Já falei aqui que eu acho que as amizades aqui estão meio abaladas, né? Tudo na busca de uma resposta que nenhum deles tinha, mas que Jó procurava. Mas no Jó não procurava essa resposta neles, mas eles se sentiam meio que na obrigação de entender e de encontrar o porquê que tudo isso tinha acontecido na vida de Jó. E aí com isso, né, com essa tentativa de descobrir, que é muito inerente ao ser humano, nós temos o apontar de dedo, nós temos o julgamento, né, que estremece as relações. É o que está acontecendo aqui com esses amigos, né, que começaram essa jornada com Jó de uma forma linda, extraordinária. E agora nós já estamos vendo, né, algumas farpas sendo trocadas. Você está curtindo esse momento aqui do livro de Jó? Eu já quero te convidar para se inscrever aqui no canal. Tem muita gente que ouve o devocional, que tá todo dia por aqui, mas não se inscreve. E é muito importante você se inscrever aqui no canal, porque à medida que a gente tem novos inscritos, o YouTube entende e impulsiona o vídeo para que mais pessoas cheguem ao conhecimento desta palavra. E esta palavra, gente, ela gera vida. Vocês são meus auxiliadores nesse propósito, nessa missão de propagar a palavra de Deus. Então se inscreve no canal, coloca lá o vídeo no grupo dos amigos, da família, do trabalho, né? Propaga aí o vídeo e convide outras pessoas para se inscrever. Tudo isso que nós fazemos, né? Às vezes uma simples ação, mas faz com que esta palavra esteja presente num coração que está sedento e precisando da luz da palavra de Deus naquele dia. Então, vamos ver então esse discurso aqui, né? Escutem com atenção o que eu digo. Essa é a consolação que podem me dar. Enquanto eu estiver falando, tenham paciência. Depois que tiver falado, podem continuar a zombar de mim. A minha queixa não é contra seres humanos. Tenho bons motivos para estar impaciente. Você percebe aqui uma justificativa de Jó? Pois bem, olhem para mim, ficarão pasmo, assustados. A coloração da mão, né? Sobre a boca, quando penso o que estou dizendo, fico arrepiado, todo o meu corpo estremece, porque os perversos continuam com vida, chegam à velhice e se tornam poderosos. Veem os seus filhos crescer e se estabelecer, desfrutam de companhia dos seus netos, seus lares estão seguros e livres de todo medo, e Deus não os castiga. Lembra que se você tá aqui todos os dias, você viu que nesses últimos 2 devocionais nós estamos entendidos de quem é o perverso, não é? Dos atos do perverso. Nós falamos, né, muito a respeito disso nos temas anteriores, né? Então Jó está aqui mais uma vez falando sobre essa prosperidade dos perversos. E aí ele fala, né? Se os teus touros nunca deixam de procriar, suas vacas dão crias e não aborta, deixa os seus filhos brincar com o cordeiro, seus pequeninos saltam e dançam, cantam com os tambores e harpa, celebram com o som de flauta, e no entanto dizem a Deus, deixa-nos em paz? Não esqueça saber de ti e dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso? E por que deveríamos obedecer? É a mente de um perverso, Jó está revelando. Do que adianta orar? Acreditam que a prosperidade depende deles mesmos. Mas
Eu quero distância deste modo de pensar. Olha só, né? Na situação que Jó está, você percebe, né? Que ele vê que o pensamento do perverso está longe de Deus, ele não depende de Deus. E Jó diz, olha, eu quero distância dessa forma de pensar, porque eu sei o quanto eu preciso de Deus. Você se identifica com isso, com esse discurso de Jó? Pois bem, quantas vezes a luz do perverso se apaga? Quantas vezes ele sofre desgraça? Acaso Deus, na sua ira, lhe reparte tristezas? Quantas vezes são carregados pelo vento como palha ou levados embora como a tempestade em risco? Vocês dizem, ao menos Deus castiga os filhos deles? Mas eu digo que ele deveria castigar eram os pais, para que entendam o seu juízo, que os seus próprios olhos vejam a sua destruição e que eles mesmos bebam da ira do Todo-Poderoso. Afinal, depois de mortos, não se importarão com o que acontece com a sua família. Mas quem pode dar lições a Deus? Uma vez que ele julga até os mais poderosos, um morre em prosperidade, confortável e seguro. Um retrato perfeito de boa saúde, em excelente forma, cheia de vigor. O outro morre em amarga pobreza, sem nunca ter experimentado coisas boas da vida. Ambos, porém, são enterrados no mesmo pó. Então, qual é a realidade que Jó fala aqui? Rico ou pobre são enterrados, morrem do mesmo jeito, independente da sua condição social. Como a minha avó, né, e muitos antigos falavam, quando morrer, vai para o mesmo lugar ser comido pelos mesmos vermes. Não tem rico, não tem pobre, não tem classe social, bonito, feio, branco, preto, pardo. Não, todos nós temos o mesmo destino. E Jó faz essa reflexão aqui. Sei o que estão pensando, sei dos planos que tramam contra mim. Onde está a casa dos ricos? Vocês me dirão. Onde está a casa do perverso? Perguntem, porém, àqueles que viajam e eles lhe dirão a verdade. Os perversos são poupados dia a dia da calamidade e socorridos no dia da fúria. E ninguém critica abertamente, nem lhes dá o que merece pelos seus atos. Quando são levados à sepultura, um guarda de honra vigia o seu túmulo. A terra lhe dá um doce repouso e uma grande multidão acompanha o seu funeral e presta-lhe homenagem enquanto o corpo é sepultado. Olha que real isso que Jó fala aqui, né? Como podem suas palavras vazias me consolar? Suas explicações não passam de mentiras. É assim que ele finaliza. E aí, nós vamos ver a terceira fala, a terceira resposta de Elifaz a Jó. Pode alguém fazer algo para ajudar a Deus, Jó? Pode alguém ainda sábio lhe ser útil? Que vantagem há para o Todo-Poderoso em você ser justo? Ele ganharia alguma coisa se você fosse perfeito? E por causa do temor que ele acusa e traz juízo contra você? Não, é por causa da sua perversidade. Olha o que ele fala. Seus pecados não têm limites. Forte isso, não é? Por certo, você emprestou dinheiro ao seu amigo e exigiu roupa dele em garantia. Sim, você o deixou sem ter o que vestir. Recusou a dar água ao sedento e comida ao faminto. Pensou que a terra pertence aos poderosos e que somente o privilégio tinha direito a ela. Mandou a viúva embora, de mãos vazias, e acabou com a esperança dos órfãos. Então ele está falando, olha Jó, você negligenciou alguns princípios da lei mosaica.
É o que ele está falando aqui, né? Sobre amparar a viúva, sobre a questão dos órfãos, sobre a questão de emprestar dinheiro, né? E pegar a capa como penhor, mas devolver a capa no final do dia, porque aquela pessoa pobre só tinha aquela capa para se esquentar à noite. Ele está falando de princípios da lei mosaica e ele acusa Jó de não cumprir esses princípios, por isso sobreveio a ele tamanha destruição. Olha, gente, como é forte esse julgamento, não é? Pois bem, isso acontece nos dias de hoje. Nós somos passíveis de ter essa atitude. E como precisamos, sabe, nos arrependermos quando olhamos a palavra de Deus, somos confrontados nas nossas atitudes. O que Deus espera de nós? Deus nos perdoa por apontar o dedo, por deduzir, por achar, por julgar. Não cabe a mim, Deus, fazer isso. Me perdoa por isso, Senhor. Me ajude a ter um olhar de acolhimento e não de julgamento. Deus nos chama a isso quando nós lemos o livro de Jó. E eu quero hoje que você pare para refletir sobre isso. Pois bem, olhe só o que ele continua falando. Por isso está cercado de armadilhas e estremece de temores repentinos. Por isso está em trevas e não consegue ver as ondas de águas o cobrem. Deus é grande, mais alto do que os céus, mais alto do que as estrelas, distante. Você, porém, responde, por isso Deus não vê o que eu faço? Como pode julgar através dessa densa escuridão que você está, Jó? Nuvens espessas movem ao seu redor e você não pode ver. Está no alto, caminhando Deus na abóbada do céu. Você continuará velhos caminhos nos quais sempre andarão o perverso. Eles foram levados na tenra idade, os alicerces da sua vida foram arrancados pela correnteza, pois disseram a Deus, deixa-nos viver em paz, que o Todo-Poderoso pode fazer conosco. Então ele está falando, olha Jó, você está indo por esse caminho. Pois bem, no entanto, foi ele que lhe encheu o lar de coisas boas. Por isso quero distância desse modo de pensar. Os justos se alegrarão ao ver a destruição dos perversos e com desprezo os inocentes zombarão dele. Dirão, vejam, esses inimigos foram destruídos, suas riquezas consumidas pelo fogo. Sujeite-se a Deus e terás paz. Então as coisas lhe irá bem. Sabe o que é isso aqui? Receita de julgamento. Pois bem, ouça a instrução de Deus, guarde-as em seu coração. Se voltar para o Todo-Poderoso, você será restaurado. Portanto, coloque a sua vida em ordem. Se abrir mão da sua cobiça por dinheiro e lançar no rio seu ouro precioso, o Todo-Poderoso será seu tesouro e ele será sua prata de grande valor. Inclusive, nós vamos meditar nesse texto aqui no nosso versículo do dia. E nosso versículo do dia nos traz uma reflexão de que qual é o teu tesouro? É nesse texto aqui. Não perca, viu? Então, e aí ele vai falando tudo isso, né? O Todo-Poderoso será o teu tesouro e ele será a tua prata e de grande valor. Então você se alegrará no Todo-Poderoso e levantará os olhos para ele, orará a ele e ele te ouvirá. Você cumprirá seus votos, será bem-sucedido em tudo que decidir fazer. A luz brilhará pelo teu caminho. Se outros estiverem em dificuldade, você ajuda-os. Deus os salvará. Até mesmo pecadores serão resgatados. Sim, serão resgatados, porque você tem mãos puras, né? Então, agora,
nós vamos ver o 8º discurso de Jó, né? Diante dessa fala de Elifaz, né? Minha queixa hoje ainda é amarga e me esforço para não gemer. Se ao menos eu soubesse onde encontrar Deus, eu iria ao seu tribunal e colocaria diante dele toda a minha causa. Apresentaria a ele os meus argumentos e ouviria sua resposta e entenderia o que ele dissesse. Acaso ele usaria o seu grande poder para discutir comigo? Não, ele me ouviria com imparcialidade. Os justos podem lhe apresentar a causa. Meu juiz me absorveria, e de uma vez por toda. Se vou para o leste, ele não está lá. Sigo para o oeste, mas não consigo encontrá-lo. Não o vejo no norte, pois está escondido. Não olho para o sul e vejo o oculto. E, no entanto, ele sabe aonde eu estou. Quando ele me provar, sairei puro como ouro, pois permaneci nos caminhos de Deus, segui os seus passos e nunca desviei. Nunca me afastei dos seus mandamentos. Dei maior valor às suas palavras que o meu alimento diário. Mas quando ele toma uma decisão, quem pode fazê-lo mudar de ideia? Ele faz bem o que deseja. Portanto, fará comigo tudo o que planejou. Ele controla o meu destino. Olha só, Jó declara aqui, né? Que independente da circunstância dele, ele reconhecia a soberania de Deus. Não é de admirar que eu apavore em sua presença. Quando penso nisso, entro em pânico. Deus fez o meu coração desfalecer. O Todo-Poderoso me encheu de medo. E a escuridão que me cerca, há trevas densas e impenetráveis por toda parte. E aí Jó pergunta por que os perversos não são castigados, né? Parece uma ladainha, né? De novo, Jó volta na questão do perverso, né? Então, por que o Todo-Poderoso marca a data para o seu juízo? Porque o que acontece, o que espera por ele em vão? Ele está falando da própria condição dele. Porque os perversos mudam os marcos da divisa, rouba rebanhos, traz para os seus pastos, levam jumentos que não pertencem a ele, pertencem aos órfãos, exige um boi da viúva como penhor, os pobres são empurrados para fora do caminho. Então, Jó aqui questiona as atitudes, ele vai enumerando aqui, né? As atitudes do perverso e as regalias que o perverso tem. Isso mesmo, né? Ele fala mais, ó. Os perversos arrancam o filho da viúva do seio dela, tomam o bebê como garantia por um empréstimo. Olha que terrível. Os pobres andam nus por causa das roupas, colhem alimento para outros, enquanto eles mesmos passam fome. Os perversos se revoltam contra a luz, não reconhecem os caminhos dela, nem permanecem nas suas estradas. Assassinos se levantam bem cedo para matar pobres e necessitados, e à noite ele se torna ladrão. Adúlteros espera o cair da noite, pois pensa, ninguém me verá. Esconde o rosto para que ninguém o reconheça. Os bandidos arrombam a casa à noite e dormem durante o dia, mas não estão acostumados com a luz, e a noite escura é a sua manhã. Como a espuma de um rio desaparece, tudo que possui é amaldiçoado, e temem entrar na própria videira. A sepultura consome os pecadores, como seca, e o calor consome a neve. Sua própria mãe se esquece dele, para que os vermes terão sabor de doce. Ninguém se lembrará deles. Os perversos serão derrubados como árvore. Engana-se a mulher que não tem filhos para defendê-la. Não socorrem a viúva nem o necessitado.
Deus, em seu poder, leva embora os ricos, ainda que prosperam. Não tem garantia de que viverão. Talvez lhes seja permitido ficar em segurança, mas Deus vigia sem cessar. Ainda que sejam importantes agora, depressa desaparecerão, como todos os outros, cortados como espiga de cereal. Acaso alguém pode afirmar o contrário? Quem pode provar que eu estou errado, né? Então, ao mesmo tempo que aqui Jó relata, né, questiona as atitudes do perverso, logo mais no final do capítulo 24, ele define, né, o destino do perverso. E amanhã nós vamos ver novamente Bildade dando resposta a essa fala de Jó. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, colocamos aos Teus pés e pedimos que o Teu Espírito Santo ministre ao nosso homem interior. Nos ajude, Senhor, a vivermos de acordo com a Tua palavra, sabendo que o Teu olhar está sobre toda a terra e nada passa desapercebido ao Senhor. Não precisamos confiar nas atitudes dos homens quando o nosso olhar está voltado para Ti. Confiamos em Ti, tudo que temos e somos. Em nome de Jesus, amém e Deus te abençoe.